Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo para o nosso canal. E aí nesse primeiro vídeo eu decidi compartilhar com vocês um pouco da minha história. Como foi que eu cheguei à segurança no trabalho? Então vem com a gente, se liga aí que eu acredito que vai impactar muito vocês. Então assim gente, eu tinha na faixa aí dos meus 20 e poucos anos, né? Hoje eu tô um pouquinho a mais, dá para notar aí pelos poucos cabelos da minha cabeça. E aí, galera, eu queria uma profissão. Eu buscava uma profissão. Eu estava noivo com a minha esposa hoje, certo? O amor da minha vida, a Mirna Daiane. Para você, um abraço, minha linda. E aí nós estávamos noivos e eu buscava uma profissão e na época eu comecei trabalhando entregando quentinha. Foi meu primeiro emprego, assim, você tá com 16 anos, na minha época era o ensino fundamental, certo? Segundo grau, era o segundo grau que a gente fazia, segundo grau científico. E aí eu não era muito adepto de estudar, não gostava muito. E aí eu fui entregar quentinha com uma amiga que tinha uma marmitaria. Passei um tempo entregando quentinha e consegui meu primeiro emprego de CLT, que foi numa lavanderia, certo? E aí, a partir dali, eu entendi que você trabalhar, às vezes, no chão de fábrica é difícil. Por mais que eu tivesse 18 anos, certo? Eu entendi que como era complicado. E aí, eu migrei pouco tempo depois, fiquei um ano. E aí, pouco tempo depois, eu virei cobrador de ônibus, né? E aí o sonho de muitos cobradores é virar motorista. O meu não era diferente. E aí, gente, eu tinha esse sonho, tinha esse desejo. E aí eu era noivo com a minha esposa, como eu falei, e ela disse, nananina, não. Você tem que ter uma profissão. Eu só caso com você se você tiver uma profissão. E eu fiquei, vou ter o quê? Vou fazer o quê? Eu não sei que profissão a seguir, não sei o que eu quero ser. Assim, talvez você que está assistindo aqui, estudar não era o meu forte. Eu não gostava muito de estudar, não tinha esse domínio. Então, eu conversando com a minha sogra, olha aí a ironia do destino, minha sogra que me orientou a ser técnico em segurança no trabalho. Ela chegou para mim e disse, Davi, vai ser técnico em segurança. Na indústria que eu trabalho, os técnicos de segurança lá têm muito respeito. Tem uma moral muito grande. E aí tá certo, mas segurança no trabalho, até brinquei com a dona Silvana, segurança na minha cabeça, eu entendi que segurança era como se fosse uma segurança armada, segurança patrimonial. E não era. Segurança era totalmente diferente, certo? E ela disse, não é isso. Vai lá, vai procurar uma instituição e foi aí que eu conheci o Senai. Então, eu fiz todo o trâmite do Senai, fiz a prova de seleção na época, passei e iniciei o curso. Isso meados de 2003, na época de 2003. Então, 2003, 2004, 2005, eu me formei. Davi, como é que foi essa transição aí? E aí, meu amigo, você que quer transicionar de carreira, deixa eu te dar uma dica. Para você que quer fazer essa transição, você que está fazendo um curso, mas que quer migrar, certo? Eu era cobrador de ônibus, assim, abre aspas, para a minha realidade, naquela época, 2003 para 2005, eu tinha, remunerava-se bacana para minha época, para aquela época e talvez para o meu padrão de vida que eu queria ter. Remunerava-se bacana. E aí o que foi que eu fiz? Eu disse, não, mas eu quero ser técnico em segurança, essa vai ser a minha profissão. Essa não vai ser o que eu vou viver daqui para frente. E aí eu tinha um amigo, certo? Olha aí a importância das conexões, a importância do network. Eu tinha um amigo que vivia me oferecendo. Davi, cara, vem aqui, eu vou te dar uma vaga, tu é um cara bom, vamos lá para a construtora. E esse meu amigo era lá do curso,
de segurança no trabalho. Um cara que eu sou grato, muito grato a ele, porque foi ele quem me deu a minha primeira oportunidade. Meu amigo Fernandes, certo? E faltando 6 meses para me formar, eu decidi sair da empresa, eu saí e comecei o estágio. E aí hoje eu digo para a galera que vem estagiar comigo, eu digo, cara, estágio é um deserto que você precisa passar. Por quê? Porque estágio você... se hoje não tem muito, imagine na minha época, em 2005, não tinha remuneração, não se tinha remuneração, as empresas sugavam muito da gente, assim, mas era um desafio que eu tinha que passar. Eu entendi que Adão fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Então eu entendi que eu precisava passar por esse deserto para poder vencer. Então eu fui, assim, na época, certo? Na minha época, eu estagiava de manhã, 7 da manhã ao meio-dia, em uma obra aqui na beira-mar de Fortaleza. Um prédio que estava sendo até entregue. Então, eu comecei e aí a empresa pagava somente o Vale Transporte. Naquela época, há 20 anos atrás, né? Eu tenho 20 anos, estou fazendo 20 anos de formado. Naquela época ainda era o valezinho de papel. Então eu recebia aqueles vales e ia para o estágio. A empresa dava o café da manhã. E por incrível que pareça, quando dava 11 horas, eles sempre brincavam comigo e diziam, você vai pagar almoço hoje, seu almoço? Porque você sabe que a empresa não dá o almoço. Então eu tinha que ir embora. Mas eu estava sedento ali para aprender. E aí fiquei primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. No sexto mês a obra chegou na reta final e aí estava iniciando uma outra obra. E eu, na cara mesmo de madeira, fui lá para esse meu amigo e disse, cara, deixa eu ir para outra obra, que está encerrando já, não tem mais nada. Então deixa eu ir para outra obra. Ele, tá certo, Davi, vai, pode ir, não tem problema não. Vamos lá para a obra. Iniciando. E aí fui para essa obra que estava iniciando. E aí fiquei, me formei, tive a minha formação, certo? Colei grau, tudo direitinho, recebi o certificado. Hoje em dia, gente, quando nós nos formamos técnico em segurança, nós recebemos um registro lá junto ao Ministério do Trabalho, certo? Na minha época, há 20 anos atrás, meu irmão, era muito mais complicado. Porque esse registro, nós juntávamos toda a documentação e essa documentação nós enviávamos, ia lá no Ministério do Trabalho aqui em Fortaleza, dávamos entrada e eles mandavam para Brasília. Então, aí, se hoje em dia, com uma semana, eu acho que você tem esse registro, porque é tudo informatizado. Há 20 anos atrás, não. Então, há 20 anos atrás, era um pouco muito complicado. Então eu fui no ministério, dei a entrada e aí foi para voltar esse registro. Foram 8 meses de espera. E aí a empresa chegou para mim nesse período, e disse, Davi, eu quero te contratar, mas eu só te contrato com o registro. E eu, meu Deus, daqui que chegue. E não tinha para quem você ligar. Meu único contato era lá no Ministério do Trabalho aqui de Fortaleza e eles só diziam, não chegou. E nesse período, gente, eu não era remunerado em nada. Aliás, até minha única remuneração que eu tive nesse período foi ganhar quentinha. Ganhar o almoço. Eu comecei a ganhar o almoço. Certo? A empresa começou, fica o dia todo que eu te pago o almoço. Aí, tá certo. Mas aí, galera, assim, aqui vai um diferencial que eu sempre passo para os estagiários. Eu não tinha nenhuma opção. Eu não conhecia alguém que era da área. Eu não conhecia alguém assim... Não, tem um primo, tem um tio, tem alguém que pode te oferecer isso aqui, que pode te levar para esse outro lugar. Não tinha. A única opção que eu tinha era aquela e eu tinha que me agarrar com unhas e dentes para poder ter uma profissão. Certo? E assim eu fiz, eu não olhei nem para a esquerda, nem para a direita. E disse, cara, eu vou encarar esse desafio aqui. E aí, gente,
alguns meses depois, certo? Formei em dezembro. Tipo assim, passou janeiro, fevereiro. Eu acho que eles ficaram assim um pouco com dó e disseram, não, mas vamos contratar esse menino, que esse menino vem pra cá, fica hora extra, fica até mais tarde, vem sábado e não remunerar esse garoto aí, né? Lembrando que eu tinha 20 anos a menos, gente. Então, era bem mais fininho e tinha bem mais cabelo na cabeça. E aí, galera, foi o outro desafio do salário. Por quê? Porque o salário que o técnico ganhava, o técnico ficou comigo no estágio, eu lembro na época, em 2004 para 2005, ele ganhava R$ 1.200. Para a época, um excelente salário. E aí eu fui chamado lá pelo gestor da obra. Davi, cara, queremos te contratar, fica aqui com a gente, certo? Você tô vendo teu empenho. Tá bom, Pacha, quem não tinha nada. Eu fiquei morto de alegre, fiquei muito satisfeito. Disse, cara, na hora, show de bola, vou entregar o meu melhor. Ele fez a célebre pergunta, quanto você quer ganhar? E aí eu parei naquela, eu sabia que eu não podia ganhar o que o técnico ganhava, porque ele já era uma pessoa experiente, certo? E aí eu, cara, me paga R$ 1.000. Gente, até hoje eu lembro da risada que ele deu assim, meio de deboche na minha cara. Ele, Davi, R$ 1.000? R$ 1.000? Não vou pagar para você R$ 1.000. Não pago. Não pago. R$ 1.000 é um técnico com experiência. Você é uma aposta. Você é uma aposta que eu vou fazer aqui. Certo? Tô te dando uma oportunidade. E aí, cara, assim, eu podia ter ido para casa chorando, eu podia ter ido para ele dizer que não queria, mas eu volto a dizer, eu só tinha aquela oportunidade. Se eu perdesse essa oportunidade, eu não tinha para onde ir, certo? Eu não tinha para onde ir, eu não tinha onde ir. E eu não tinha experiência e know-how que precisa, certo? Tinha um tempo de estágio, que é bom, que é bacana, mas eu iria engalgar tudo de novo em um outro local. Então eu engoli o choro, lembrei, Jesus venceu no deserto, não foi fácil para ele, mas ele venceu. Eu disse, eu vou vencer, eu vou entregar o meu melhor aqui, e esse cara, esse sorrisinho, eu vou fazer, ele engolir esse sorriso. Aceitei, minha remuneração foi R$ 600 na época, que era, na época, se você pegar o salário mínimo da época, eu acho que dava mais de 2 salários mínimos da época. Então eu, tá certo, encarei. Eu ganhava menos como cobrador, então estava no lucro. Quer queira ou que não, eu estava no lucro. Mas aquilo dali, aquele tom assim um pouco de deboche, menosprezo, para mim foi um combustível. Eu disse, cara, daqui a alguns meses eu vou estar ganhando esse salário. E foi o meu primeiro desafio. Eu disse, eu quero ganhar R$ 1.200. Então, gente, depois que ele assinou minha carteira, veio a primeira remuneração, muito trabalho, certo? Hoje em dia não é como naquela época, assim, não tinha muito boa internet para você pesquisar conteúdos, eu estava iniciando em obra, não tinha mais ninguém para me acompanhar, eu estava sozinho. Então foi muito estudo. Muito estudo mesmo que eu decidi entregar. Chegava do trabalho à noite, eu acabei com a rescisão quando eu fui cobrador. Comprei um computador para mim e aí procurando conteúdo, estudando conteúdo no curso técnico em segurança. Olha, vou entregar ainda mais a minha idade. Os professores davam para a gente um CD de segurança. Hoje em dia tem um pendrive, mas eles davam CDs que aí com 1.001 arquivos de segurança para você estudar e se capacitar. E foi assim que eu fui. Então eu fui estudando mesmo, estudando, buscando mais e mais para entregar o meu melhor, certo? Para entregar o meu melhor. E aí, galera, eu comecei a me capacitar. Uma das primeiras capacitações que eu fui fazer foi o curso de assessor de brigada de incêndio.
E nesse curso de assessor de brigada de incêndio, só era com técnicos e engenheiros de segurança. Porque já era um curso para quem era formado. E foi um curso onde eu pude criar várias conexões com amigos. E aí, conversando com um, com outro, tem gente que eu tenho contato até hoje. E eu conheci 2 amigos, certo? 2 grandes amigos, certo? Meu amigo Alexandre, meu amigo Salviano. Eles já prestavam serviço em vários locais. E aí eles vendo minha desenvoltura, eles chegaram e Davi, tu trabalha na construção civil, tu ganha quanto? Aí eu disse, cara, eu ganho R$600. E falei assim, achando que era bom, né? Tudo e tal. Aí ele disse, só isso? Pô, um cara que tem o perfil merece ganhar mais. Aí eu disse, será? Ele merece, Davi, merece sim. Depois se eu arrumar um emprego pra ti, tu vai? Aí eu disse, vou na hora. Ora, se eu não vou ganhando mais, eu vou arrumar. E não é que os caras arrumaram? Eles me indicaram para um cliente deles. E aí, fiz a entrevista, certo? Salário que a empresa me ofereceu, R$1.000. R$1.000, certo? Salários mais benefícios. E no outro dia eu fui certo na empresa, só pedi a minha demissão, certo? E quando eu cheguei aqui, eu joguei a carta de demissão na mesa lá dos gestores, o gestor tomou um susto. Que é isso, Davi? Cara, você quer sair da empresa? Eu disse, quero sair e tal, consegui outro emprego e estou pedindo aqui baixa para sair. Como eu posso ficar aqui mais uma semana e você arruma uma pessoa para me passar as coisas para essa pessoa. E não, Davi, você não pode sair, cara, fica aqui com a gente, continua. Eu disse, cara, continuo, mas você precisa também ver aí a questão de salário, né? Lá me ofereceram um valor. Aqui você vai me oferecer quanto? Gente, eu me lembro isso mesmo como se fosse hoje. Ele nem pestanejou, ele disse, eu te ofereço R$1.200. Aí eu, opa, é bem mais do que lá na outra empresa, eu já estou aqui. Aí eu só preciso pegar a autorização do dono, mas eu te ofereço isso. Eu disse, pois se você me entregar isso, eu fico. Não tem problema nenhum, eu fico. E aí e isso, gente, tínhamos passados 8 meses, certo? Que eu estava formado, mas que eu tinha assinado a minha primeira carteira de trabalho como técnico em segurança do trabalho. E aí nessa empresa muito bacana, eu fiquei 3 anos, passei por várias obras nessa empresa, até ir para uma obra bem desafiadora no interior aqui do Ceará, a construção de um resort, certo? Que chegou a quase 1.000 funcionários tendo lá, e aí eu era o técnico, era novo, tinha pouca experiência, mas era um dos técnicos sênior, que assim, eu costumo dizer, onde eu fui passado mesmo na casca do alho, porque você trabalhar em canteiro de obra com quase 1.000 funcionários não é fácil, foi bem desafiador em todos os aspectos possíveis, certo? Para mim, como a gente tem um termo aqui no Ceará, desenrolar. Então, daí eu fui, certo? Fui para essa obra e aí eu decidi que não queria mais continuar na empresa, por ser fora, a empresa tinha outras obras, mas eram fora da região metropolitana de Fortaleza e eu queria voltar porque eu queria me casar, né? Já estava na hora de eu me casar. Então eu decidi voltar para uma outra construtora aqui em Fortaleza, certo? Na região aqui de Fortaleza, onde eu trabalhei, fiquei um bom período. E aí nesse período eu fiquei migrando em construtoras medianas, pequenas, certo? Fui para uma indústria, trabalhei numa indústria também, só que a indústria era muito longe da minha casa e eu não me adaptei pela distância, tinha que acordar muito, mas muito cedo, certo? Tinha que acordar muito cedo e eu não me adaptei. Não me adaptei e acabei pedindo para sair dessa indústria e voltei para a construção civil.
Até que chegou, gente, uma oportunidade para mim, e aí eu bato muito nessa tecla, a questão das... Como é importante você fazer conexões, como é importante o seu network. Um amigo que eu tinha trabalhado nessa obra no interior de quase 1.000 funcionários, me ligou e disse, Davi, eu estou numa construtora nova, que iniciou as suas atividades aqui em Fortaleza, e eu estou te convidando para você fazer uma seleção aqui. Você topa? Aí eu disse, cara, topo. Olha se eu não topo, né? Tava numa construtora pequena, numa empresa pequena, só de estrutura, de concreto, e aí, assim, não era tão legal. Eu disse, cara, eu topo, vamos lá. E aí fui, e como registro, assim, de empresa, certo? Empresas que eu tive, que eu fiquei registrado, eu costumo dizer que essa minha última empresa como CLT foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Por quê? Porque ela me deu algo que eu busquei no início da minha profissão, e ela me deu algo, certo? Que foi novamente a oportunidade. Eu entrei nessa empresa e eu enxerguei ali uma oportunidade, certo? Eu disse, cara, a empresa muito grande, tinha vários canteiros de obra. Eu disse, cara, aqui não tem nenhum supervisor de segurança no trabalho ou engenheiro. Aqui talvez pode ser um gargalo para a minha oportunidade como supervisor. E aí 1 ano e pouquinho depois, certo? Eu estava sendo promovido a supervisor de segurança no trabalho, certo? Entregando bastante, certo? Tendo uma entrega constante, cumprindo com os deveres ali de um profissional de segurança no trabalho. Óbvio que nem sempre a gente precisa, às vezes, ter um pouco de flexibilidade no dia a dia do trabalho, mas um pouco mais de 1 ano, certo? Eu enxerguei na empresa que a empresa tinha essa brecha e que eu, com a minha experiência, poderia somar com isso. E aí, nessa empresa, eu fiquei pouco mais de 5 anos. Foi a empresa que eu tive meu maior vínculo empregatício, né? E aí tive muitos resultados bacanas, entreguei. Eu me lembro que um dos gargalos que a empresa tinha passado por 3 fiscalizações, né, dos órgãos fiscalizadores que fiscalizam a construção civil, e tinha levado cerca de mais de 40 multas. Tinha levado mais de 40 multas pelo Ministério do Trabalho. E aí o meu desafio foi baixar essa quantidade de multas. Esse foi o desafio que me deram. Então eu até brinco e digo assim, cara, se você quer que eu faça isso, me dê condições. Eu não consigo apertar um parafuso fenda com a chave estrela. Você tem que me dar a chave correta para mim baixar. E aí, gente, eles deram isso, né? Eles me deram essas condições. E aí no ano seguinte, logo no ano seguinte, nós passamos por 11 fiscalizações. 11 fiscalizações e sofremos 3 autos de infração. Certo? Então foi um resultado assim, bacaníssimo que a gente conseguiu entregar. E aí a gente chegou num ponto com os auditores fiscais, certo? Com eles, com a gente, assim, eles começaram a olhar a construtora de uma outra forma. Participamos de premiações. Eu me lembro que existe uma premiação pelo sindicato patronal da construção civil, certo? As melhores obras do ano. E a gente da construtora, nós no quesito, eram 3 quesitos que eles avaliavam. Era planejamento, qualidade, meio ambiente e segurança no trabalho. E eu me lembro que nós ficamos em 4º colocado, e o quesito segurança no trabalho só perdeu para a campeã. Nós ficamos em 2º colocado, certo? No quesito segurança no trabalho. Então foi um resultado bacana que a gente divulgou. Formei nesse período inúmeros técnicos de segurança que estão aí no mercado de Fortaleza, no Brasil afora, certo? Trabalhando e de forma bacana. A gente continua com o network, continua com essa parceria, com essa amizade. Mas nem tudo são
é como a gente quer, uma empresa muito bacana. E aí, em 2015, né, o Brasil passava por uma crise, passou por uma crise, certo? Uma crise geral no país. E aí, eu tinha, para a época, excelente salário, excelente benefício, muito bem visto pela empresa, pelos resultados que eu esperava. E aí, meu chefe chegou, meu superior chegou e disse: Davi, a empresa está passando por uma crise e nós precisamos reduzir custos. Então eu vou te dar duas opções. Ou você volta para a obra, ser técnico de obra, ou você vai ser desligado. Aí na época eu tomei um baque assim, foi um baque que eu tomei. Aí disse: cara, mas tá bom, eu aceito. Fiquei pensando, a gente pensa várias coisas, né? E aí na época, para mim ir, eu tinha que tirar uma pessoa. E aí eu tava com filho pequeno. Eu disse: cara, eu tenho que voltar a ser técnico. Mas aí eu lancei até uma pergunta para eles: cara, como é que eu vou para a obra? Eu sei que vai reduzir, assim, eu sei que vai chegar um momento que a obra vai querer reduzir os custos e o meu salário, eu vou ser um dos primeiros a sair. Porque a pessoa com quem eu vou trabalhar lá, eu ganho 4x a mais do que ela. Não, aí meu chefe: não, Davi, não se preocupa com isso. Assim, mas eu fui, assim, até brinco hoje nas palestras que eu ministro, e, cara, eu fui com os dias contados. Fui com os dias contados, porque 3 meses depois eu estava lá com o engenheiro me chamando: Davi, cara, felizmente não dá mais para você, foi bom enquanto durou, mas você não vai mais fazer parte do quadro da empresa. Tá bom, tudo bem. Esperava por isso. Eu esperava por isso. E aí, gente, para mim foi um baque bem pesado na época. Por mais que eu estivesse assim começando a me preparar psicologicamente, emocionalmente, que isso poderia acontecer, mas foi um baque para mim, certo? Eu me lembro, eram meados de outubro para 2015, por aí, e aí eu saí, eu estava concluindo a minha primeira graduação, que é tecnólogo em construção de edifícios, e aí eu pensei: não, vou migrar de carreira, vou virar tecnólogo. Só que eu não tinha experiência, certo? E aí eu teria que engalgar tudo que eu engalguei novamente no início, quando eu comecei como técnico, certo? Para poder criar o meu know-how como técnico de obras, né, voltado para obras, saindo de segurança do trabalho, fazendo essa migração de carreira. E aí, gente, aí eu volto a dizer: o poder das conexões, o poder do network. Comecei a conversar com os amigos, com um, com outro, e tinha um amigo que dizia muito: Davi, cara, por que você não empreende? Davi, cara, vai empreender, meu irmão. Vai empreender, sai, abre tua mente. E a minha mente era muito fechada assim por empreendedorismo, para abrir uma empresa. Eu tinha medo, certo? Eu tinha muito medo de ir. E assim, na minha cabeça já: se eu tiver um funcionário, não tiver o dinheiro para pagar o funcionário, não tiver o dinheiro para isso e tal, como é que a gente vai? O dinheiro que eu tenho vai acabar, e aí como é que eu vou ter outro dinheiro, pegar o dinheiro? Então assim, eu tinha a mente muito fechada. E aí esse amigo, ele me chamou e disse: Davi, cara, vem aqui, vamos ficar um período comigo. E aí a gente acabou criando alguns produtos juntos. E ele foi um cara que me deu muito a mão, estendeu a mão, uma mão generosa, certo? E abriu muito a minha cabeça. O Igor Mota, da Protege, assim, para mim foi um cara sensacional, um parceirão mesmo. E assim, a gente começou, certo? Mas e aí eu comecei a entender, eu disse: cara, o Igor, gosto muito de você, mas eu queria seguir carreira solo. Certo? Você deu a mão, sou eternamente grato, mas eu queria seguir carreira solo. Então, e aí eu decidi, porque o foco dele era proteção coletiva, o meu documentação, treinamento, certo? E aí eu não queria
meio que migrar e nem ficar todo o tempo ali com ele, né? Queria essa carreira solo mesmo. Então eu iniciei na carreira solo. Iniciei na carreira solo sozinho. E aí era o início de 2016, quando eu montei a minha empresa, certo? Que está aqui, a DRL Consultoria, certo? E aí montei, abri CNPJ, procurei tudo direitinho e aí foi um novo processo. Porque lembrando, o Brasil naquela época estava um processo de crise, certo? Em 2016. Então, assim, meu foco era muito onde? Construção civil. Onde é muito meu foco hoje também. E aí, na construção civil, estava terminando as obras que tinham iniciado e não se lançavam obras. E aí, todo aquele know-how, mas aí também foi um período onde eu fui estudar, me capacitar, para abrir a minha mentalidade, para abrir a minha cabeça sobre empreendedorismo e empreender em segurança no trabalho. E aí eu costumo dizer que já se passaram, hoje, esse ano vai se fazer pouco mais, eu acredito, de 10 anos, certo? Que nós estamos aqui, certo? Passamos por alguns desertos, certo? Como DRL, mas a DRL Consultoria hoje impacta demais, é a minha empresa consolidada. Hoje em dia, na data atual de hoje, são 8 pessoas que trabalham com a gente, entre técnicos, auxiliares, estagiários. Desse grupo, eu acredito que todos foram formados pela gente, iniciaram ali como estagiário e criaram a sua oportunidade para virar técnico em segurança no trabalho. Já passou engenheiro aqui pela gente, certo? Então, assim, hoje em dia, a DRL, que um dia foi um sonho, está se tornando uma realidade. Hoje nós prestamos serviço para grandes construtoras aqui no estado do Ceará, grandes empresas. Eu já prestei serviços, como é que eu posso dizer aqui? Acredito que para quase metade dos estados brasileiros, certo? Do estado do nosso Brasil afora. Já fui fazer diversos cursos fora, certo? Também aumentando meu nível de capacitação. E hoje eu estou me preparando para a minha segunda formação, que é a engenharia civil. Estou na reta final do curso mesmo, para me tornar o meu grande sonho profissional, que é me tornar um engenheiro em segurança no trabalho. Concluí a minha pós-graduação em higiene ocupacional. Estou concluindo a minha segunda pós-graduação em ergonomia. Então, assim, aqui é a minha trajetória. Eu cheguei até aqui como técnico, estou virando a chave para engenheiro. E aí esse é o convite para você assistir, escutar, para que possa te mover, para que você entender que você precisa ter uma longa jornada na tua caminhada, para que você possa olhar para trás e sentir orgulho da sua jornada e deixar um grande legado. Esse aí é a minha história, certo? É a minha história e eu torço para que te impacte, certo? Um grande abraço, fica com Deus e se liga aqui no nosso conteúdo. Valeu, abração.